É uma questão, né, professor? Qual vai ser a velocidade dessa resposta desses jogadores? Eu sempre questiono essa janela do meio do ano. Quer dizer, não é questiono. Ela tem dois lados. Você tem as melhores oportunidades, porque é a janela que se abre na Europa, né? E nos principais países, enfim, é um movimento mais intenso, é justamente essa no meio do ano. Só acho que o Flamengo poderia ter se movimentado antes, para que esses jogadores chegassem aqui, como outros clubes fizeram. Quando abriu a janela, já podia inscrever, já podia jogar e tal. O Flamengo acho que perdeu um pouco de tempo ali para começar a janela só depois. Talvez ficasse. Tudo bem, tem a questão do Alexandre e do Michael, que só vieram porque o Vinha e o Cebolinha se lesionaram, mas poderia ter sido só eles, né? As outras contratações já ter uma definição antes, o jogador já está aqui se preparando e tal, para já começar a jogar. Então enfim, não deu paciência, mas aí agora os jogadores vão ter que dar uma resposta já quase imediata, né? Ou então vão ser utilizados no brasileiro. Com esse trabalho que o Flamengo faz de brasileiro, depois a gente corre atrás, depois a gente vê e tal. O brasileiro não é tão importante, o que importa são os jogos eliminatórios. Esses jogadores vão pegando o ritmo ali para serem importantes mais à frente, mas pode não ter o mais à frente. Objetivamente, o Flamengo pode ser eliminado da Copa do Brasil amanhã. É o mais provável? Não. Mas pode. Bahia encaixar um jogo de criação e finalização e contundência na frente, pode complicar o Flamengo. E aí não tem mais Copa do Brasil. Aí vai ter os jogos com o Peñarol. Se for eliminado também, nas próximas 2 semanas isso se resolve. Aí depois só vai ter o brasileiro. E esses jogadores, quer dizer, não vai ter tempo de se situar Então, assim, o que se imagina, o que se espera desses jogadores é uma resposta rápida. É estrear contra o Vasco já jogando bem. Já conseguindo se situar, ainda que com desentrosamento e tal, mas conseguindo já entregar algum desempenho para poder ser útil, principalmente na Libertadores. Então é a dificuldade que o Flamengo tem a mais, né? Quer dizer, você tem jogadores desgastados, jogadores que não estão num bom momento técnico, tem as questões coletivas do Tite e esses jogadores podem não estar prontos para dar a resposta, porque é uma resposta muito contundente, né? Quer dizer, o jogador tem que chegar e já mudar o patamar do time, mudar o desempenho, elevar o desempenho do time. Não é simples assim. Por mais que o jogador tenha qualidade, porque tem a questão da adaptação, entrosamento, adaptação ao ritmo, a questão do futebol brasileiro, gramado, não é tão simples assim. Então, em cima disso tudo, tem esse desafio, esse elenco do Flamengo, para conseguir entregar mais desempenho, para poder ser competitivo, como a Raíza falou, e conseguir chegar mais à frente nas próximas competições. Porque o brasileiro, assim, eu confesso, da minha parte, o brasileiro, se o Flamengo se recuperar, para mim vai ser uma surpresa. Se o Flamengo ocupar a liderança em mais alguma rodada do brasileiro, daqui para frente, para mim vai ser uma surpresa. A não ser que o time caia nas Copas rapidíssimo, como eu falei agora. Cai amanhã na Copa do Brasil e daqui a 2 semanas na Libertadores. Se conseguir sobreviver no mata-mata, esquece o brasileiro. Não vai acontecer mais nada, vai ficar ali por um G4, se conseguir. E vai ter que contar com um bom desempenho dos contratados justamente por isso, né? Agora, Libertadores e Copa do Brasil, é isso que eu acabei de falar agora. Que garantia tem? Você olha para amanhã, você tem certeza absoluta que vai segurar contra o Bahia? Não dá para ter essa certeza. O time oscila para caramba em desempenho. É o mais provável até pelas deficiências do adversário. Mas se o adversário tiver numa noite inspirada, aí o Flamengo vai ter qualidade para duelar? Não se sabe. E o Peñarol, sinceramente, é que a gente não vai ficar falando isso e tal, porque né, é uma incógnita e tal, mas você não imagina esse time segurando a pressão lá em Montevidéu, não. Dos últimos anos é o melhor, eu diria que esse Peñarol aí é dos últimos anos que ele participa na Libertadores, talvez esse ano, André, seja o que eles estejam mais Não, é o encorpados. melhor com É o certeza. melhor disparado. É o melhor com certeza. Então, assim,
O Flamengo vai ter que ter desempenho, principalmente aqui, para conseguir abrir uma vantagem para poder trabalhar lá e administrar, como for possível, a vantagem lá em Montevidéu. Então não vai ser simples, não. Perfeito, meus amigos, você que está chegando hoje, a gente está com a presença da Raíza Simplício, André Rocha, o nosso Léo Andrade aí teve um probleminha com a internet. Vou pedir para que você deixe o seu like, faça a sua inscrição. Aproveitando a presença da Raíza, eu vou perguntar para ela sobre digamos que essa janela emergencial, né, Raíza? A janela de transferência fechou, o Flamengo teve esse problema do Pedro, né? Uma lesão gravíssima do Pedro. E eu quero te perguntar como é que você está vendo essa possibilidade. Se na sua opinião, tá? Se pode chegar mais algum reforço, atacante especificamente. A gente está acompanhando algumas notícias que me parece que a diretoria está recuando nesse momento e aí está analisando com mais calma. Como é que você está vendo tudo isso, Raíza? E se você tem algum tipo de informação sobre um possível atacante chegando ainda nesse período agora? Acho que Tá mudo. Tá mudo, Raíza. Opa! Ontem eu conversei com uma fonte da diretoria, né, sobre essa situação, e essa pessoa me passou que o Flamengo realmente está analisando algumas questões, né, chegou a conversar com o Martial, tá, não abriu negociação até o momento, a informação que eu tenho, chegaram a conversar, mas em relação ao Martial, por exemplo, as chances são bem pequenas, porque o Flamengo entende que os riscos são muitos, né? São valores elevadíssimos, o que me passaram, e a questão de lesão, tempo sem jogar. A última partida que o Martial entrou em campo foi em dezembro de 2023. Ou seja, ele está há muito tempo sem jogar. Então, o Flamengo, para trazê-lo, tem que fazer um investimento muito alto e você não sabe se vai ter uma resposta imediata, que é o necessário, né? É o necessário, porque o Flamengo precisa de uma resposta imediata. Perdeu um atacante titular. Tudo bem que o entendimento é que o Martial não tem as mesmas características que o Pedro, né? Mas seria aí mais uma opção para o Tite no ataque. Mas a informação que eu tenho é que o entendimento da diretoria é esse. O investimento ele é muito alto e o risco também é muito alto. Então, assim, as chances, pelo que me passaram, usaram essa palavra para mim, chances são mínimas, porque o valor é muito alto e os riscos são muito grandes, tá? O Flamengo, logo depois que o Pedro se lesionou, logo depois realmente que o Pedro, que teve a confirmação da lesão grave do Pedro, o Flamengo começou a fazer contato com alguns empresários, intermediários, começou a avaliar nomes que estavam livres no mercado, e a informação que eu tenho é que os dois primeiros, tirando o Depay, né, porque o Depay já era um nome que estava em cima da mesa, porque o Depay foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo imediatamente fez contato com os intermediários que estavam à frente da situação do Depay, mas a resposta que eles tiveram foi que já tinha um acordo encaminhado com o Corinthians pelos valores que inicialmente eles queriam, né? Então, quando eles começaram a oferecer o Depay aqui no mercado brasileiro, logo de cara eles já trouxeram os valores do pacote, que eram valores elevadíssimos, né? E no ponto de vista do Flamengo, o Flamengo não tinha condições de arcar com esses valores em relação ao Depay. Então, o Flamengo foi para outros lados. E os dois lados, né, a informação que eu tenho é que os dois principais lados foram Martial e Max Gomes, atacante uruguaio, que aí já é um jogador que tem mais o perfil do Pedro, é um centroavante realmente de área, a característica dele é jogo aéreo, pivô, enfim, todas essas coisas. Mas o histórico recente dele também é muito abaixo. Ele não faz gol há não sei quanto tempo, né? Enfim, o histórico dele é realmente muito complicado. Um jogador de seleção uruguaia, disputou, se não me engano, 2 Copas do Mundo, né? Fez parte do grupo do Uruguai em 2 Copas do Mundo, passou por times como alguns times da La Liga, enfim. Mas primeiro que não tem aquele nome, né, de causar impacto para justificar uma busca emergencial, e outra que na avaliação os números recentes dele são números recentes muito aquém. Acho que jogou não sei quantos jogos na última temporada, não fez gol, mais de 35 jogos,
sem gol e nem assistência. Para um atacante, é um número muito ruim. Difícil, né, Raíza? Teve algo do camaronês, realmente... Raíza? Aquele Choupo-Moting, né, que o pessoal falou também que teria sido oferecido. Você teve essa informação? Então, eu tive a informação que foi um dos nomes oferecidos, mas o Flamengo não avançou. Também valores muito elevados, né? Mas eu vou ter mais informação sobre isso em breve, porque hoje eu acordei, uma pessoa ligada a ele me mandou uma mensagem perguntando se poderia conversar, enfim. E aí eu devo ter alguma coisa mais para o final da tarde em relação a ele, o que deu em relação a ele, da coisa não ter andado, enfim, ou se ainda pode andar, tá? E aí tem a situação também do Mariano Dias. O Mariano Dias também foi oferecido, inclusive intermediário que eu conversei com o intermediário que ofereceu ele, esse intermediário falou: Raíza, logo depois que aconteceu a situação do Pedro, realmente eles ligaram aqui para mim, ligaram para outros colegas, né, pediram sugestões aí de nomes de jogadores que estão livres aí no mercado, estavam mapeando esses nomes. Ele falou, de fato, eu ofereci o Mariano Dias e tal, mas eles não me deram nenhum retorno em relação ao Mariano, enfim. Então, basicamente isso. Não tem jeito, é a sobra da sobra. Os jogadores que estão livres no mercado agora, né, com praticamente todos os mercados já definidos, os times já com suas contratações, é sobra de mercado, é aquela xepa ali, final de feira. Então, sempre tem um porém. Todos esses nomes sempre tem um porém, tá? Então, acho que foi isso. Os nomes que realmente mais chamaram a atenção do Flamengo inicialmente foram o do Depay, o do Max Gomes, né? E do Martial. O Flamengo estava avaliando essa questão do Martial, mas no momento o entendimento da diretoria é que o risco é muito alto. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.